bom dia a todos. Quando falamos em tratamento oncológico, pensamos primeiro no diagnóstico, nos desafios encontrados pelo paciente e pelos resultados esperados. Mas existe uma outra dimensão que é igualmente importante, que trata-se da segurança de quem prepara, de quem administra e de quem acompanha esse medicamento para esse paciente, que é um paciente oncológico. Hoje, nós vamos conversar um pouco, de uma forma básica, sobre biossegurança e medicamentos antineoplásicos. E quando falamos de biossegurança, nós não estamos falando apenas de normas, nós estamos falando de uma cultura, a cultura da segurança, onde cada processo que ocorre, ela tem uma grande importância, porque ela traz uma segurança para três elementos, três condições: para o paciente, para o profissional de saúde e para o meio ambiente. Cada etapa desse processo, ele precisa ser executada de uma forma muito segura. Um pequeno erro durante qualquer fase desse processo, ele pode vir a interferir na eficácia do tratamento do paciente, ele pode expor o trabalhador a substâncias consideradas potencialmente carcinogênicas, ou seja, que pode induzir a novos tumores, teratogênicas, mutagênicas e ainda pode se colocar em risco o meio ambiente. Esse tema, ele é um tema que ele tem um caminho transversal, porque ele envolve todo o profissional de saúde. Ele envolve médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e toda uma equipe de saúde que vai desde a gestão e se estendendo até o paciente e familiar. E ao final dessa aula, é justamente isso que eu preciso que vocês entendam, que vocês compreendam. É sobre a conduta que nós precisamos tomar com o medicamento antineoplásico, o medicamento quimioterápico. Antes de iniciar, eu queria me apresentar rapidamente sobre a minha trajetória profissional. Eu trabalhei durante essa trajetória na área hospitalar, oncológica e assistência farmacêutica. E ao longo dos anos, eu tive a oportunidade de trabalhar na manipulação do quimioterápico, na farmácia ambulatorial, em setores críticos, e atualmente eu sou membro assistente de uma pesquisa no Hospital UFIR Loyola. Então, muitas das situações que hoje nós iremos falar, eu aprendi na prática, adequando a mesma às normas existentes. E é justamente isso que eu quero que hoje, nessa aula, a gente vai enxergar o conteúdo não apenas como uma teoria, mas algo que impacta diretamente na qualidade da assistência. E então, para compreendermos a biossegurança, que é o tema atual da aula de hoje, primeiro precisamos entender o contexto aonde ela está inserida. Então, seguiremos em uma jornada composta por conhecimento e depois iremos desenvolver a partir de então. Primeiro, nós vamos ter a noção do que é uma terapia antineoplásica. Posteriormente, a gente vai verificar o respaldo legal e a competência da atuação dos profissionais no sistema de terapia antineoplásica. Em seguida, a biossegurança e o manuseio seguro, que vai desde as boas práticas e o manuseio seguro dos medicamentos antineoplásicos. E posterior, finalizaremos com o fluxo até a administração do medicamento.
Ou seja, a biossegurança, ela não vai iniciar numa cabine de segurança biológica. Ela começa muito antes, ela começa na prescrição e principalmente nesses tópicos que se conectam na organização de todos os processos existentes. Para iniciarmos, antes de falarmos do medicamento, nós precisamos entender a dimensão do problema. É registrado em trabalhos já publicados que entre 2026 e 2028 no Brasil serão registrados 781 mil casos novos de câncer por triênio. O que isso significa? Significa medicamentos, pacientes, preparo de medicação e além do mais, profissionais de uma exigência para atuar na área que seja capacitado. E precisamos entender que quando nós capacitamos, quando nós nos protegemos ou protegemos os profissionais, nós garantimos a continuidade de cuidado ao paciente, assim como a segurança de todos os envolvidos, que é o que nós veremos pelos próximos slides. E então, o que é a terapia antineoplásica? A terapia antineoplásica, ela corresponde a um conjunto de tratamento sistêmico. São medicamentos compostos químicos, também chamados de quimioterápicos, que a gente pode também chamar quimioterapia antineoplásica. Existem alguns grupos de medicamentos que são utilizados no tratamento do câncer. Nós destacamos também hormonioterapia, a imunoterapia e a terapia-alvo. Sendo que a gente vai dar um foco e ênfase no quimioterápico. Mas, no entanto, todos esses medicamentos, ele tem um mecanismo de ação específico, ele tem uma norma preconizada de como ele pode ser armazenado, que ele pode ser preparado, manipulado e administrado. E então, para falar do medicamento quimioterápico por si só, a gente mostra que ele tem uma classificação. Então, ele pode ser classificado por diferentes aspectos, desde o seu mecanismo até a sua ação. Ou seja, ele pode ser classificado quanto à sua finalidade, a sua indicação, o propósito que esse medicamento tem no tratamento, pela sua estrutura física, qual o mecanismo de ação de cada medicamento, a ação que ocorre desse medicamento no ciclo celular, do fármaco que ele vai atuar dentro desse ciclo, em qual fase do ciclo celular ele vai ter uma atuação. E dentro da biossegurança, que é o nosso tema, nós precisamos entender que existe um grau de irritação dos tecidos, que é de grande importância e cuidado dentro quando se vai para fazer a administração desse medicamento. Então, existe a classificação desses medicamentos quimioterápicos, que ele pode atuar em fases do ciclo celular e que ele pode ser dividido em agentes específicos e agentes não específicos. Específicos, onde ele pode atuar dentro de uma determinada fase do ciclo. O agente não específico, o efeito citotóxico, ele pode atuar em todas as áreas no ciclo celular. Voltando da importância que há no risco que ocorre, que é muito importante dentro da segurança, é quando esse medicamento ele tem uma classificação
que dentro dessa classificação ela é vesicante, irritante, não vesicante, mas uma preocupação que nós profissionais precisamos ter é na condição de ser vesicante. Por quê? Porque ela pode causar uma lesão tecidual muito grave. E aí precisamos ter o cuidado, enquanto profissional, de verificar de uma forma adequada todos os componentes, todo o entendimento da base desse medicamento quimioterápico, justamente para se prevenir complicações. E então, dentro do serviço de terapia antineoplásicas, existem aspectos regulatórios que são normas regulatórias já solidificadas, que vem se construindo ao decorrer do tempo. E uma dentro, que é muito importante, que é a base que nós podemos ter para dentro de um serviço de terapia antineoplásica, é a RDC número 220, que ela aprovou o regulamento técnico do funcionamento dos serviços da terapia antineoplásica. Posterior, as normas regulamentadoras, como a NR32, que ela traz diretrizes básicas de implementação de medidas de proteção à segurança aos trabalhadores do serviço de saúde. E sequencial, nós temos resoluções de atribuições a profissionais, onde se mostra que cada um dentro da sua área, eles se tornam complementares para o serviço e para contribuir com o atendimento ao paciente. Aqui eu dou ênfase a duas, que é a da COFEN, que é a resolução 569, que traz a atuação do profissional de enfermagem na administração e outros serviços dentro da área, e assim como a resolução 640 de 2017, que dá competência privativa para o farmacêutico atribuir o exercício da atividade de manipulação dos medicamentos antineoplásicos. No entanto, aqui traz uma ressalva, que para exercer essa função dentro da área, o farmacêutico ele precisa ter titulação mínima para essa atuação, que é título de especialista, emitido pela Sociedade Brasileira de Farmácia Oncológica, pode ter residência pós-graduação. Antes, quando essa resolução ela iniciou lá atrás, ela teve uma condição de que poderia ser validado pelo Conselho Regional, por já trabalhar na área por no mínimo 3 anos. Sendo que foi um prazo, esse prazo já foi concluído, então não mais ele está em condição de aprovação. E então, a gente entra no coração da biossegurança. A gente vai entrar dando ênfase ao medicamento antineoplásico. Então, ele inicia no ciclo da assistência farmacêutica. O ciclo da assistência farmacêutica, ele inicia como seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição, dispensação e acompanhamento. Eu prometo que na próxima aula eu vou trazer sobre padronização de medicamento e a gente vai falar sobre esse ciclo da assistência farmacêutica, trazendo a seleção, programação, aquisição. Hoje a gente vai dar ênfase, por se tratar de biossegurança, do armazenamento, manipulação segura e dispensação dentro de um ciclo de um processo de segurança. E aí, então, nós entramos na biossegurança, que é o tema que é proposto para o dia de hoje. A biossegurança ela tem que ocorrer em cada etapa.
ela tem que ocorrer no recebimento, no armazenamento, no preparo da manipulação, os cuidados que precisa ter, usando equipamentos de proteção individual. A gente vai ver posterior que existe o equipamento de proteção coletiva, o transporte interno para se manter a integridade desse medicamento, a administração que principalmente também nós já falamos sobre a prevenção de extravasamento para ter a condição de não causar lesão tecidual, o descarte desse medicamento e o que fazer quando ocorre o derramamento. Aqui a gente tem uma planta, é uma planta real de um serviço de terapia antineoplásica, que aqui a gente observa áreas próximas, que isso facilita para o paciente. Esse é de um determinado local, tá? E então, a gente observa que aqui existe um local que é a farmácia, que tem como responsável técnico farmacêutico, né? Aonde ocorre o recebimento do medicamento quimioterápico para esse local, para que ele tenha o armazenamento adequado e que ele esteja em um local já preconizado, numa condição que garanta a segurança desse medicamento. São medicamentos, a maioria deles considerados de alto custo. Essa área de armazenamento, ela precisa estar próxima de uma outra área que nós já vamos comentar, que é a área da manipulação desse medicamento. Os profissionais que estão lá, eles precisam ser treinados. O responsável técnico é o farmacêutico, o responsável pela manipulação, como a gente viu dentro da resolução, é do farmacêutico. E então, para esse momento do recebimento na farmácia, para que se tenha uma segurança, é necessário conferir a integridade da embalagem com que ele chega no local, o lote, a validade, principalmente, a temperatura que é preconizada para esse medicamento, porque existem medicamentos para temperatura ambiente, existem medicamentos que são que é considerado termolabs, que precisam ficar em cadeias de frio. Identificar esse medicamento antineoplásico, principalmente quando ele apresenta similaridade de embalagem de frasco. Então, ele precisa estar em área acondicionada, determinada, para que não ocorra posteriormente erros e tenha a segurança de estar numa condição adequada para chegar até o paciente após todo o processo. Essa área da farmácia, ela é uma área restrita e precisa estar organizada. A gente aqui observa várias áreas onde ocorre o armazenamento, áreas limpas que precisa ocorrer. E nós vamos agora passar para uma área que é a área da manipulação do medicamento antineoplásico, medicamento quimioterápico. E então, existem medidas de segurança para dentro dessas áreas que precisa ser monitorada e controlada diariamente ou no tempo preconizado por normas ou por condições de urgência que seja necessário. Essas medidas de segurança, ela é a temperatura, que ela precisa ser diária e contínua, a umidade, ela precisa ser controlada, a pressão da sala do medicamento, ela é considerada uma pressão negativa com relação às áreas adjacentes, justamente para se ter o fluxo de ar como sala limpa, que onde se tem contagem de partículas para isso, esse monitoramento de contagem de partículas é algo que precisa ser regular, que está dentro da ISO,
que é um parâmetro utilizado justamente para conferir se a sala está dentro dos padrões de limpeza, dos padrões de pressão, e existem técnicos treinados para que seja feita essa condição. E análise microbiológica para conseguir verificar a carga microbiana, evitar, na verdade, que tenha essa carga microbiana nesse local, para que ele se torne um local muito mais seguro. Aqui é um exemplo de uma sala de medicamento de manipulação. A gente observa que é uma sala que ela não pode ter janelas. Essa que é observada ao meio, ela é um instrumento chamado pass-through, que ele faz justamente com que se evite acessos a essa sala, porque ela precisa ser um acesso restrito para poder manter os padrões do ambiente. E a cabine classe 2, B2, que é a preconizada dentro das normas, que precisa estar dentro dessa sala para ocorrer o trabalho. Ela é considerada um EPC, um equipamento de proteção coletiva, e que essa cabine de segurança biológica da classificação 2, tipo B2, quando ela é instalada, ela tem exaustão externa de 100%, o ar ele entra e sai sem sem a necessidade, e não pode ter essa recirculação do ar, justamente para que a área do trabalho ela seja protegida e venha a trazer a proteção do trabalhador, a proteção do ambiente e do produto manipulado, do produto que vai sair, que vai ser administrado ao paciente. Essa cabine de segurança biológica, ela precisa de manutenção preventiva, realizada periodicamente. É preconizada que seja feita a cada 180 dias, a cada 6 meses. Os filtros que contém nela, ele precisa, que são chamados de filtro EPA. O fluxo de ar, ele precisa ser verificado, e os alarmes dessa cabine, onde demonstra que ela pode não estar em funcionamento para o profissional, para que ele consiga dar uma sequência de organização, para que ela tenha um funcionamento em breve, para que o trabalho tenha uma continuidade. O técnico que faz esse serviço, esse trabalho, ele precisa ser qualificado e ele precisa ser registrado. Essa manutenção em dia, ela traz uma segurança garantida. Tudo que é feito na manutenção por esse técnico qualificado, ele precisa deixar registrado, documentado, e precisa estar atualizado e certificado, porque o equipamento, ele precisa dessa certificação para ser demonstrado. Além de que está sendo feito, ele é uma norma e uma solicitação de órgãos reguladores de solicitação mediante ao trabalho. E então, para que se tenha esse trabalho, a gente precisa estar paramentado com o chamado equipamento de proteção individual. Durante a paramentação da manipulação desse medicamento, do preparo desse medicamento, o farmacêutico e toda a equipe que tem o contato direto com esse medicamento quimioterápico, ele precisa usar avental longo, macacão de uso restrito na própria área de manipulação, e esse macacão ele tem algumas particularidades. Ele precisa ter, na especificação técnica dele, demonstrada que ele tem baixa liberação de partículas, justamente para não interferir nas especificações da sala, para ser negativa, está dentro da ISO. Tem que possuir baixa permeabilidade, mangas longas, e o punho ele precisa ser de elástico. É preciso utilizar máscara
A referência dessa máscara é a PFF2, que é justamente pelo fato dela ter uma filtragem próximo de 94% das partículas de agentes contaminantes no local. A bota precisa ser impermeável, antiderrapante e, além do mais, usar propé descartável. A luva, ela é de látex, é a tipo cirúrgica, ela não pode conter talco, ela tem que ser estéril. E essa luva, ao momento do trabalho, ela é colocada em duas. A primeira, ela é colocada abaixo do punho e a segunda acima do punho. E a troca dessas luvas, elas precisam ocorrer a cada 30 minutos ou, em caso de derramamento, trocar de imediato. Também ser utilizado o óculos de proteção e o gorro. Esse gorro, ele precisa cobrir toda a área do cabelo. E então, aqui é uma imagem de como quem faz a manipulação ou farmacêutico, ele precisa estar paramentado por completo para justamente trazer a sua proteção ao momento da manipulação, trazendo segurança nessa condição ao farmacêutico, ao profissional, ao produto manipulado e também ao meio ambiente. E então, dentro das boas práticas, para se manter uma segurança, é recomendado seringas tipo Luerluck, porque são seringas de rosca. O manuseio dessas seringas, eles precisam ser correto, de preferência, utilizar esse Luerluck justamente porque existem alguns medicamentos que são oleosos e que podem ocorrer o derramamento. E aí trazer um risco de desconectar de forma acidental e precisar, e com isso faz-se a redução desse risco. Na manipulação, usar compressas, gases, justamente porque também existem alguns medicamentos que emitem aerossol. E aí, então, ele protege de ter o vazamento, ter o contato com o equipamento de proteção individual e também a inalação por acidente de medicamentos com aerossol. Quais são os momentos de exposição que ocorre durante esse trabalho, né? A punção e a reconstituição de medicamento, ele tem um risco microbiológico, então é preciso utilizar técnicas assépticas, higienizar a mão, usar EPI adequado. A retirada do ar e ajuste quando ocorre a punção do medicamento, que pode ocorrer ficar ar e a gente fazer a tentativa da retirada desse ar. Então, é preciso fazer na prática a realização de forma lenta e direcionar esse medicamento para áreas seguras. A transferência tem uma condição, pode perder a perda de esterilidade, a transferência de medicamentos de frasco pode se dar como medicamento quimioterápico comprimido, por exemplo, cápsula. E o que se pode fazer? Evitar transferência sempre que possível, e se houver essa necessidade de ser feito numa cabine de segurança biológica. A quebra de ampola, que por si só, por ser vidro, ela pode ter fragmentos, mas também pode emitir aerossóis. Então, usar dispositivo apropriado e, de preferência, o corte dele precisa ser oposto ao rosto. Os respingos, que são os derramamentos, a área onde ocorre esse derramamento, ele precisa ser limpo de imediato. Usar EPI, no próximo slide a gente vai verificar que existem kits que precisam ter nos locais onde ocorre, por onde os medicamentos podem estar aí e possa vir a ocorrer essa exposição, e fazer o uso desses kits de derramamento de forma adequada.
E a desconexão, que seria o refluxo e o vazamento através do equipo. Precisa desconectar com cuidado, de preferência, se houver essa possibilidade, usar sistemas fechados, justamente para evitar esses fluxos e vazamentos. Como eu falei anteriormente, existem os kits de derramamento, caso ocorra isso em algum ambiente com o medicamento, então ele precisa estar disponível nesse setor justamente para favorecer a reduzir o risco da contaminação, favorecer o descarte correto desses resíduos de medicamentos que são considerados citotóxicos. Outro ponto é a análise de prescrição. A análise de prescrição, ela precisa vir completa, né? O profissional, o médico, ele é o prescritor, então ele já traz, ele já mostra, já chega até os profissionais que vai dar continuidade a esse cuidado, aos profissionais dentro das suas competências, mas que precisa ser avaliado para que seja conferido com uma condição de checklist, que seja conferido para que ocorra de uma forma conforme prescrito, conforme preconizado. Então, é preciso avaliar os dados do paciente, o protocolo de tratamento para esse paciente, qual ciclo de tratamento ele está, porque existem medicamentos que são previstos dentro de um esquema terapêutico, que podem ser feitos ao dia, na semana, na quinzena, de 4 semanas, enfim, conforme o que o medicamento, a indicação do medicamento e o protocolo desse medicamento. Os medicamentos pré-QT e os medicamentos quimioterápicos propriamente ditos, onde se avalia a dose, o tempo de infusão, o diluente e o volume e a concentração a concentração final a qual esse medicamento ele pode estar ao final quando é preparado. Aqui é um checklist analítico de tudo que eu já falei. A fórmula que é utilizada, essa fórmula, ela traz dose, ela contribui para trazer a dose individualizada do medicamento quimioterápico. O esquema terapêutico, como eu já falei, o medicamento, ele precisa ser preconizado e validado do protocolo que é utilizado, os cálculos exatos da dose, o volume e a forma de infusão, o tempo de infusão, a via de infusão de que será feita. Para que ocorra essa preparação desse medicamento, é preciso fazer uma análise físico-química dos diluentes que são utilizados para fazer reconstituição, diluição, e são usados algumas bases de dados para que seja como base para esse profissional ter os cuidados com o medicamento. Então, aqui nós temos duas, mas existem várias outras bases de dados que pode se avaliar e aonde é preciso, todos eles indicam os cuidados que precisa ter da embalagem que é utilizada, porque existem alguns medicamentos que ele precisa estar livre de PVC, a concentração, a conservação desse medicamento, a temperatura ideal, a estabilidade que esse medicamento possa vir a ter, a reconstituição, a diluição. E então, a cada mudança que ocorre dentro do local, dentro da instituição, ele precisa ser avaliado.
porque pode sim mudar de laboratório para laboratório. E aqui é uma referência de banco de dados, a qual a gente pode avaliar. Aqui nós temos do lado direito a bula do profissional, que para cá eu trouxe do site da Anvisa. E para que esse medicamento seja administrado, existem alguns cuidados para se manter a segurança de administração. Então, quase todas as vezes que o paciente chega para receber esse medicamento, ele precisa passar por uma avaliação clínica, e uma delas são os exames laboratoriais antes da quimioterapia. E existem algumas situações específicas, né, que pode ser solicitada principalmente e em mais vezes, que é o caso dos pacientes renais e pacientes hepáticos. Um ponto muito importante, que após todas essas fases de preparo, esse medicamento, para ser administrado, ele precisa estar identificado. E aqui é uma demonstração de rótulo. O rótulo que identifica o medicamento que foi preparado e com todos os dados necessários, que é uma forma de comunicação segura da condição do medicamento, da classificação desse medicamento, da estabilidade dele, do profissional que manipulou, o tempo de infusão, transcrito através do processo de trabalho e da prescrição inicial. E aqui eu chamo atenção na condição de que existem alguns medicamentos que têm a especificidade de ser chamado de fotossensível. E esses medicamentos fotossensíveis, eles são envolvidos por uma capa, por um protetor plástico, justamente com a finalidade de proteger da luz. Aqui traz a capa plástica, a identificação desse medicamento e o equipo que também precisa ser fotossensível. A ordem de infusão da administração desse medicamento, eles se baseiam em algum ponto, dentro da farmacocinética, da farmacodinâmica, do ciclo celular, e existem algumas informações hoje propostos dentro do protocolo em artigos ou em livros que traz essa base para o profissional seguir, justamente para que se tenha uma administração, até mesmo a manipulação, o preparo desse medicamento por conta da estabilidade. Então, ele é um dado que ele é direcionado para todos os profissionais que trabalham na preparação e na administração desse medicamento, para manter uma ordem de infusão, para se ter uma condição segura de administração e evitar, a exemplo, e voltando numa condição de uma lesão tecidual, por exemplo, como os medicamentos vesicantes. Esses medicamentos, para ser descartados, esses resíduos químicos, eles precisam ser descartados em recipientes recomendados, que vem com o símbolo de resíduo químico, para que não seja confundido, e ele precisa ser dado um direcionamento, um tratamento, e aqui, o que é muito importante, não somente aqui, mas em todas as fases do processo dentro da oncologia, é o treinamento. Então, aqui, o profissional que trabalha para transportar essas embalagens, eles precisam ser treinados, eles precisam usar os equipamentos de proteção para que justamente evite contaminação por parte do medicamento. São normas de segurança relativas ao descarte
desse medicamento. E é recomendado que ele seja incinerado. Existem empresas que faz esse processo, né, técnico, mas esse medicamento ele precisa sair já identificado desde o local aonde ele foi utilizado, as embalagens, os resíduos, eles precisam estar identificados e a melhor forma de identificação são as embalagens que são utilizadas para descarte desse medicamento. Além do treinamento, que precisa estar em dia com todos os profissionais envolvidos, é preciso que tenham alguns registros, algumas tabelas para facilitar o trabalho ou para rastrear o trabalho em que é feito. E esses registros e tabelas, aqui tem uma lista que pode ser diluição, estabilidade química, armazenamento para os diferentes produtos comerciais disponíveis, que eu falei lá no início, isso facilita para que não ocorra erro dentro da similaridade que pode vir a apresentar as embalagens, os frascos, as tabelas com características gerais das drogas, os registros de validação, assim como a certificação da cabine, que é o equipamento de proteção coletivo, o registro de limpeza e descontaminação dessa cabine, o registro de treinamento dos funcionários e todos esses processos, todos esses procedimentos, eles precisam ser descritos ou de uma forma institucional, que atenda a condição institucional, ou um fluxograma mostrando como esse trabalho, esse procedimento operacional, ele venha a acontecer. Bem, a excelência ela é um processo contínuo. Existem diretrizes atualizadas, aqui eu trouxe da farmácia oncológica, mas, no entanto, o que eu quero dizer é que a quimioterapia, a oncologia, ela é muito dinâmica, surgem novos medicamentos sempre no tempo. Então, a gente precisa, dentro da oncologia, estar nos atualizando, nos capacitando, porque cada detalhe que acontece, ele importa. E a biossegurança, ela não é um conjunto de regras, ela é uma demonstração de respeito ao paciente, ao profissional e à vida. Nessa aula, eu quero que entenda que a qualidade e a segurança, elas precisam andar e caminhar juntos. E eu quero deixar aqui dizendo que o crescimento profissional, ele não acontece por acaso. Ele é construído todos os dias e ele vem do aprendizado. E a sua conquista, ela está diariamente a partir do momento em que você se capacita, que você se especializa. Na oncologia é isso. Diariamente você precisa estar se capacitando, conhecendo as condições novas, participando de congressos, se atualizando sempre para poder atuar nessa área. Até a próxima e muito obrigada.